Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque as suas mãos são colocadas a abençoar esse ministério. Obrigada, Senhor Jesus. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e do meu Pai que está no céu, Deus soberano, Criador de todas as coisas. Toda honra e toda glória é do Senhor e assim sempre será. Pai, esse ministério é do Senhor. Todas as manhãs nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado, para glorificar o nome do Senhor. Declaramos que santo, santo, santo é o Senhor e não há outro maior do que o Senhor. Não há outro mais poderoso que o Senhor. O Senhor é o nosso Deus soberano, que nos proveu o alimento, que proveu os nossos recursos financeiros. O Senhor é quem nos protege, é quem guia os nossos caminhos. Vem, Espírito Santo de Deus, cuida de cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, guia-nos. Em nome de Jesus, Pai, agora diante do teu trono, eu me rendo aos seus pés, Pai, nas cortes celestiais. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo espírito de incredulidade, todo espírito de coração endurecido. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de demônios que estão tentando impedir com que esse ministério avance. Em nome de Jesus, eu peço aos seus anjos arcanjos de guerra, Pai, que peguem essa guerra com força, lancem aljavas de fogo por todo o ambiente, por todo lugar, Pai. Por cada lugar, Senhor, onde está tendo uma guerra espiritual contra esse ministério, eu declaro que está caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda inveja caia por terra em nome de Jesus, que toda palavra de maldição, em nome de Jesus, eu anulo agora toda palavra de maldição lançada sobre esse ministério. Eu anulo agora toda palavra de maldição lançada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida de cada um que está aqui agora, Pai, sobre a família de todos. Eu anulo toda palavra de maldição lançada em nome do Senhor Jesus. Declaro que maior é o Senhor, que soberano é o Senhor. Satanás já é um perdedor. Satanás, você é um perdedor. Você já perdeu. Eu vou te lembrar em Apocalipse 20:10 o que está escrito. E o demônio será lançado, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde lá já estará os monstros e o falso profeta. E lá vocês sofrerão tormentos dia e noite por toda a eternidade. Assim diz, em nome do Senhor Jesus, é a palavra do meu Pai, que está nas Escrituras Sagradas. E o meu Pai não mente. E eu declaro essa palavra no mundo espiritual. Você já é um perdedor, Satanás. Você não vai ganhar do nosso Senhor e nem a nossa vida. A nossa vida é de Deus. Nós somos filhas e filhos amados. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós somos mais que vitoriosos com Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fortalece-nos em fé. Fortalece os nossos joelhos no chão, Pai, a cada dia mais, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja blindada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca sobre cada um de nós agora, Pai, uma nova armadura das cortes celestiais. Um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. As botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos revestidos do teu poder. Estamos debaixo das suas asas, Pai. Estamos atrás do teu escudo de fogo. E contra o Senhor não há poder. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Que toda corrupção desse mundo caia por terra agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, a nossa vida é tua.
Que a tua vontade seja feita sobre nós. Que os nossos planos se alinhem aos planos do Senhor, porque é os planos do Senhor que são os melhores para cada um de nós. Dai-nos, Senhor, a sabedoria, para que diante das dificuldades, das adversidades, Senhor, diante dos obstáculos, que nós tenhamos a sabedoria de buscar estratégias para sair de toda situação difícil, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Usa a nossa boca, Pai, para levar o evangelho a todo aquele que precisa. Santo, santo, santo. Senhor, hoje nessa madrugada estávamos em família clamando ao Senhor na nossa igreja, Pai. Nós não vamos parar. Somos imparáveis na tua presença. Ranayabas. Não vamos desistir, Senhor, de te buscar. Não vamos. Não vamos desistir. Todos nós estamos aqui pelo Senhor, por amor a ti, Jesus. Nos rendemos aos seus pés, Senhor Jesus, e te pedimos. Abre a nossa mente nessa hora, para que a palavra do Senhor venha de forma assertiva no nosso coração, meu Pai. Esse ministério é teu. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Pai, é isso que eu oro, declaro e te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Que guerra, né? A guerra espiritual não para. O mundo espiritual não para e nós precisamos entender que nós precisamos nos levantar todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias nós não podemos descuidar. Amém? Hoje nós vamos ler Atos 23 para dar continuidade no nosso estudo. Entramos mais tarde hoje porque o meu celular deu o mesmo problema de ontem, né? E do meu esposo hoje que eu tô usando, porque os outros nenhum deu certo aqui em casa. Bom dia, Eliane. Bom dia, Mi. Bom dia, filho Alice. Aleluia, Senhor Jesus. Bom dia, Dilma, Ana Célia. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Deusirê. Bom dia, Antônia. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Não podemos desistir, não é verdade? Esse final de semana, em família, nós fizemos uma imersão online de 9 horas. Nós passamos o sábado na presença do Senhor, das 2 da tarde até as 11 da noite, com pequenos intervalos. E é sobre isso. Quanto mais nós chegamos perto do Senhor, mais nós somos perseguidos. Então, vejam que é real. O mundo espiritual é muito real. Quanto mais nós chegamos, quanto mais perto da glória, quanto mais firme fica a nossa salvação,
mais o inferno se levanta, mas ele já é um perdedor. Satanás já perdeu. Nós somos do Pai. Nós somos filhas do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Essa madrugada, às 5 horas, nós estávamos na nossa igreja, orando, intercedendo pelo país, pelo povo, pelas famílias, pelas igrejas. E chegando aqui em casa, deu esse atraso, não por conta disso, mas por conta do meu celular, que ficava só a tela preta aparecendo. Mas nós já vamos ver o porquê que está acontecendo isso. Se alguém souber que problema que é esse, caso alguém já passou, me passa no particular, tá bom? Porque o telefone do meu esposo entrou hoje, o meu e do meu filho não entrou, tá bom? Vamos lá? Vamos estudar então a palavra de hoje, Atos 23. Nós vamos ver Paulo diante do Sinédrio, aonde vai ser colocado ali diante do Sinédrio a verdade, o conflito e também a providência divina. Amém? Então, Paulo está em Jerusalém, como nós estávamos vendo nos capítulos anteriores, né? Paulo estava em Jerusalém, ele já está em Jerusalém. E preso após o tumulto no templo, houve ali os líderes, né? Os soldados, quando souberam que ele era romano, recuaram, tiveram medo com a declaração dele dizendo que ele era um romano. Então, ele é julgado pelo Sinédrio, que nós vimos isso, e nós vamos continuar vendo aqui nesse capítulo de hoje, que ele é julgado pelo Sinédrio, que é quem? É o Conselho Superior Judaico, o Sinédrio, tá bom? Ele divide o concílio com muita sabedoria, porque é o que nós temos pedido sobre a nossa vida, né? Que o Senhor derrame sobre nós sabedoria todos os dias, a sabedoria que ele concedeu a Paulo, que ele derrame sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ver que ele sobrevive a uma conspiração de assassinato nesse capítulo. E ele é transferido para Cesareia, sob proteção romana. Ele é levado para lá. Então esse capítulo vai revelar para nós sabedoria espiritual, que é o que nós temos pedido para o Senhor em nome de Jesus sobre a nossa vida, coragem e a mão soberana de Deus ali protegendo o servo dele para que até o final os planos de Deus fossem levados ali aonde precisava. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então o versículo 1. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Aqui nós vimos que então Paulo, ele inicia com sinceridade ali, né? Quando ele começa a falar. E não com bajulação. Ele testifica de uma consciência limpa diante de Deus, apesar das acusações que ele está sofrendo, né? E isso aqui, que nós lemos no início, ecoa aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 16, nós vamos ler mais para frente, e também em Romanos 9, versículo 1, que é o quê? A consciência como testemunha da verdade. É isso que Paulo nos traz aqui. E nós também temos referência lá no Antigo Testamento, em Salmos, quando diz assim, ó, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Então Paulo diz, julga-me, Senhor, conforme a minha retidão, conforme a minha conduta de vida, conforme os princípios que eu cumpri. Amém? E também nós vimos aqui no versículo 2 sobre Ananias, é uma atitude de abuso de autoridade religiosa. É um abuso que Ananias faz da autoridade que ele tem, né? Sobre a vida de Paulo. Então, golpear alguém sem julgamento, nós já vimos, é contra a lei. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Amém? Depois, no versículo 3, quando Paulo chamou Ananias de hipócrita e disse que Deus o castigará por isso, é uma expressão profética, semelhante à de Jesus. Lá em Mateus 23, versículo 27, que diz o quê? Que a aparência religiosa
Existe uma aparência religiosa externa. Ali no caso de Ananias, existia uma aparência religiosa externa, mas estava podre por dentro. É isso que Jesus disse. Estão limpos por fora, todos lindos, muito bem vestidos, mas estão podres por dentro. Estão sujos por dentro. Então essa foi a expressão profética de Paulo aqui, quando ele disse hipócrita. Deus o castigará por isso. Foi essa a expressão que ele usou. Hipócrita ou parede branca, né? Algumas traduções falam paredes branqueadas, paredes brancas, né? Em algumas traduções são usadas. O que significa? Aparência de justiça, mas falsidade no coração. Aparenta que tá limpo, mas tá sujo. Tem coisa escondida. Entende? A referência do Antigo Testamento sobre essa palavra está lá em Ezequiel 13, quando diz juízo contra as paredes de gesso, que é mentiras que encobrem o pecado. Isso nós vemos até hoje, né? Até hoje nós vemos muito isso. Então, o que eu posso dizer para vocês? Só um minutinho, pega para mim os negócios que tá lá, daqui, ó, de pôr aqui, fazendo um favor. Que negócio? Tá lá no banheiro para mim, por favor. O que nós vimos aqui? Que até hoje nós vivemos essa podridão das pessoas se posicionarem e a gente acredita que ele é limpo, que ele é puro, que ele é santo. E a gente se sente a pessoa mais suja do mundo quando a gente chega na igreja. Pelo menos foi assim comigo. Eu me senti a pessoa mais errada quando eu comecei a minha vida cristã. Porque foi assim que me fizeram sentir. A pessoa mais suja, mais errada. Mas eu tinha um foco. Me curar. Me limpar. Ter os meus pecados perdoados. Eu tinha esse foco. Ninguém tirava o meu foco. Eu sabia o que eu queria. Eu queria me apresentar diante do Senhor Jesus. Obrigada, viu? Vai com Deus. Depois eu levo teu celular. Eu queria me apresentar diante do Senhor Jesus limpa. Sem vergonha. Sabe, sem vergonha nenhuma. Me colocar diante dele e falar assim: Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu tô pronta. Me usa. Me usa. Porque o Senhor me perdoou, o Senhor me lavou, o Senhor me limpou. Então, que a sua vontade seja totalmente feita na minha vida. Então, quando nós lemos isso, nós vemos que até hoje existe pessoas que julgam outras, mas que estão pior do que quem está julgando. Do que quem está sendo julgado. Nós vemos pessoas julgando. Aquele que está sendo julgado está mais limpo do pecado do que quem está julgando. Aqui nós estamos vendo aqui, acontecia lá e acontece até hoje. Misericórdia. Por isso nós precisamos em oração pedir para que o Senhor nos dê um coração como o do Senhor Jesus. Para que nós possamos orar com força, com amor. Orar em guerra, em clamor. Pedindo para que o Pai tenha misericórdia de todos esses, de todos nós. Pedir para que o Senhor tire essa cegueira espiritual das pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos odeia, orar por quem nos inveja. Às vezes a pessoa não inveja o que você tem, não. Ela inveja só porque você está passando por guerra e está em pé, sabia? Só por você estar se mantendo em pé. Mas o que acontece? Como que pode? Tá perdendo tudo, tá doente, tá lá em pé, tá levantada, tá arrumada, tá maquiada, tá sorrindo. Como que pode? O que sustenta essa pessoa? É a graça. É a graça de Deus que te sustenta. É a graça de Deus que te levanta todos os dias. Você pode estar morrendo por dentro, mas a graça de Deus te sustenta. A graça de Deus te levanta, te dá a luz. E a luz incomoda quem é treva. A luz incomoda quem está nas trevas. Você é luz.
Você anda, é luz que anda no ambiente. Imagina, você é um ponto de luz, você carrega Jesus com você. Então imagina, você tá andando na rua, é uma luz que anda. Você tá no mercado, é uma luz que anda. Você entra numa empresa, você entra numa loja, é uma luz que entra. Jesus está em você. Você carrega a presença. A graça de Deus está sobre a sua vida. Declara isso sobre a sua vida. Eu carrego a graça de Deus. Não sou eu que caminho, é Jesus que caminha na minha vida. Entende? É uma guerra diária. Todos os dias. As pessoas julgando, as pessoas querendo puxar o nosso tapete. Desejando a queda do outro. Misericórdia. Se todos dessem a mão um para o outro para ajudar a levantar. Vem cá, meu irmão, ó. Eu vou te ajudar a levantar, vem cá. O mundo estaria diferente. Teriam mais pessoas em pé. Amém? Em nome de Jesus, declara isso sobre a sua vida. Eu carrego a graça de Deus. Eu carrego a graça de Deus. É chorando, é sangrando, é machucado, é doendo. Eu vou do mesmo jeito porque eu carrego a graça de Deus. E quando a gente lembra de todas as dificuldades que Jesus passou, que Paulo passou, que todos os outros profetas passou, o quanto de aflição eles passaram, nós não seremos impunes também das aflições e das dores. A diferença é que nós estamos na graça. Nós estamos com o nosso pé firmado no solo. A nuvem da glória de Deus está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Deixa isso ficar impregnado na sua mente. Em nome de Jesus. Lembre-se que quando você vê, o que você vê pode não ser. Olha a parede esbranquiçada, a parede branca. Está encobrindo um pecado que está atrás. Hipocrisia. Nem tudo que os nossos olhos humanos vê é verdade. As pessoas maqueiam muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem dias que eu abro a porta da minha casa para sair, olho para a rua e falo assim, ó, há um círculo de fogo em volta de mim. E onde eu passar, Satanás, você tem que sair. Porque se você ficar, você vai ser fulminado. Então, seus demônios menores, já vai na frente avisando os maiores que eu tô chegando nesse lugar. E se ficar, vai ser queimado pelo fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. É essa autoridade que você tem que carregar. É essa autoridade que você tem que carregar. É esse o posicionamento que você tem que ter na tua vida em nome de Jesus. Você é filha escolhida, você é filha amada, você não foi fruto do acaso, você não nasceu por vontade de homens, não foi pela vontade de Deus. Você existe porque Deus quis que você estivesse aqui, nesse tempo, nessa idade. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Por 2 dias seguidos eu não consigo entrar. Tá aqui meu celular, ó. Olha aqui meu celular. Não entra. Nada faz eu entrar pelo meu celular. Não consigo entrar. É guerra. Eu não vou parar, eu sou imparável. Para Jesus, nós somos imparáveis. Quem que explica? O meu não entrou, do meu filho não entrou. Meu marido falou, tenta do meu. Aqui, ó, toco do meu esposo. Ramachore-cantarabás. Nada vai nos parar. Sabe quem vai nos parar? Só Deus. Nenhum humano nos para. Nenhuma hostes maligna vai nos parar. Porque maior é aquele que nós servimos.
Põe isso na tua cabeça. Nenhuma dificuldade financeira vai te parar, nenhuma doença vai te parar. Nenhum luto vai te parar. Maior do que toda dor, do que toda aflição, do que toda dificuldade, é o Deus que você serve, é o Deus que você clama que ama. Ele é maior do que todas essas situações. Ele é maior do que tudo isso. Nada pode vencer ele. Ele está no governo e no controle de tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Chega de mais ou menos. Chega de morno. Chega de um pé aqui e um outro ali. É hora de se posicionar. É hora de fazer jejum com força. Falar: corpo, você não manda. Mente, você não manda. Alma, cala a boca, que quem vai falar aqui é o meu espírito. Você não tem autoridade sobre a minha vida, alma, porque você carrega as vontades do mundo. E eu tô aqui para viver em espírito na presença do Senhor. É esse posicionamento que nós temos que ter. Chega de preguiça, chega de procrastinação. Chega de amanhã eu faço, depois eu vejo, chega. Não tem mais como brincar. O inferno não tá para brincadeira. Se as maldades não fossem reais, eles não fariam. Presta atenção. Se macumba não funcionasse, eles não fariam. Se boneco de voodoo não funcionasse, não existiria boneco de voodoo. Se faz é porque funciona. Porque os demônios recebem sangue derramado, dinheiro pago. Rama xerecanta ranas. Guerreia com força. É a tua vida, é a tua salvação, é a tua família. Rica seremanda rabas. Roca xeremas. É a tua casa, é o teu trabalho, é o teu dinheiro. Riba xeremas. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que a sua vida seja virada hoje pelo poder e o sangue do nome de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus e pelo sangue de Jesus. Que você entre em um novo nível de guerra hoje espiritual. Que você se posicione e fala: chega, deu pra mim. Acabou vida mais ou menos. Acabou vida morna. Acabou o médio, agora eu só quero mais, eu vou voar na presença do Senhor. Eu sou imparável. Declara isso sobre a sua vida. Nada vai me parar. Tudo que o nosso corpo sente, passa. Tudo que o nosso corpo sente, passa. Por isso nós não podemos ficar presos ao corpo. Aleluia. Ramaxerecas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Versículo 4. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? E Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele era o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. E quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. Olha só. Paulo se retrata aqui imediatamente quando ele fica sabendo que Ananias é um sumo sacerdote. Sabe quem é esse Ananias? É ele mesmo. É o mesmo Ananias que fez Paulo voltar a enxergar. Esse Ananias que agora manda os soldados bater na boca de Paulo, para ele calar a boca, e manda prender ele, castigar ele, né? É o mesmo Ananias que fez Paulo voltar a enxergar. Então ele é um sumo sacerdote. Só que ele está usando da autoridade religiosa dele de maneira errada contra a vida de Paulo. É isso que nós lemos aqui. Então Paulo cita Êxodo 22, versículo 28, dizendo assim: mesmo sendo injustiçado, honra a autoridade conforme a lei. Ou seja,
Paulo está honrando a autoridade. Ananias é autoridade? Então ele disse, então eu honro a autoridade, mesmo que eu esteja sendo julgado injustamente. Paulo não descumpre nenhuma lei, nenhum mandamento. Ele honra ali Ananias naquela hora, mesmo dizendo, hipócrita, você será julgado, Deus vai te castigar. Depois ele se retrata. Então aqui há uma demonstração de submissão à palavra. Paulo se demonstra submisso à palavra, em obediência, mesmo em circunstância injusta. Então ele nos ensina isso. É uma circunstância injusta? Seja submisso a Deus. Seja submisso à vontade de Deus. Não se renda ao ego ferido. Não se renda ao orgulho. Arranca tudo isso pela raiz da tua vida. Começa a declarar, eu tiro toda a iniquidade pela raiz da minha vida. Toda a iniquidade do ódio, toda a iniquidade do orgulho, toda a iniquidade do ego, da vaidade. Eu arranco, em nome de Jesus, toda a iniquidade pela raiz da minha vida. Eu não aceito, eu rejeito. Quando você sentir raiva, ódio, inveja, declara, eu rejeito esse sentimento. Eu rejeito esse sentimento, eu não aceito esse sentimento na minha vida, em nome de Jesus. Declara. Seja submissa às vontades de Deus. Em nome de Jesus. É isso que vai te manter em santidade. É isso que vai manter a paz dentro de você. Porque percebe que se você alimenta sentimentos que não provêm de Deus, parece que tem um bicho te comendo dentro. Teu coração começa a bater mais forte, começa a te dar ondas de ansiedade no corpo, tua cabeça começa a ficar acelerada. Presta atenção, começa a ficar assim, entra em oração, começa a repreender em nome do Senhor Jesus todos esses sentimentos das trevas que quer ocupar os compartimentos da sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Paulo percebeu que a metade do conselho que estava ali presente junto com ele, metade era fariseu e a outra metade saduceu, o que ele fez? Ele disse, sou fariseu. Por causa da esperança e da ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele disse. Ele teve uma estratégia sábia aqui, não é verdade? Ele usa a divisão doutrinária ao seu favor. Que o Senhor nos dê a sabedoria de Paulo, em nome de Jesus. Olha, que a sabedoria de Paulo seja colocada na nossa mente, em nome do Senhor Jesus, assim eu declaro, na minha e na sua, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Paulo mostra que a ressurreição era um ponto central da fé cristã. O Evangelho é uma ameaça real para os sistemas religiosos, divididos pela tradição. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a verdade. E o Evangelho liberta. E o Evangelho é amor. E sendo livre, libertos em amor, como pode ficar preso em tradições religiosas? Como pode ficar preso em sistemas? Não consegue. Quando seus olhos se abrem e você começa a enxergar um sistema, você sai fora. É natural. Não se sinta culpado. Não se sinta culpada. Porque Deus está com você, porque você só está buscando a verdade, só isso. Amém? Em nome de Jesus. E o Sinédrio faz o que então? No versículo 7. O Sinédrio se divide violentamente, assim diz a palavra do Senhor. E o comandante romano, então, intervém para impedir que Paulo seja ali despedaçado. É bem isso, né? Vamos ler. Versículo 8. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. E eles disseram:
Não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. No dia seguinte, na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Ou seja, olha só, quem que falou com Paulo aqui? Foi Jesus. Jesus apareceu para Paulo. Paulo ouviu do próprio Senhor. Tenha coragem. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Ou seja, Jesus está dizendo que por mais que ele sofra ali, ainda não é hora dele. Ele ainda precisaria ir para Roma. Então, quando o sinédrio se divide e o comandante intervém para impedir que Paulo seja despedaçado, há a mão do Senhor aqui. Há a mão de Deus aqui. Usando das autoridades mais uma vez para proteger o seu servo Paulo. Mostra que o problema não era apenas com Paulo, mas com a verdade do evangelho que ele falava. A verdade incomodava o sinédrio. A verdade incomodava ali os grandes sacerdotes. Por quê? Porque a verdade expõe divisões internas de um sistema religioso. Entende? Quando Jesus apareceu para Paulo, imagina, Cristo aparece pessoalmente para ele. Aleluia. Obrigada, Jesus. E confirma. O plano de Deus não terminou com a sua prisão. Jesus dizendo para ele, não terminou. Vai ser concluído em Roma. Obrigada, Jesus. Isso nos dá a referência de Salmos 27:1, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aleluia. Então nós declaramos isso hoje, diante de tudo que nós temos visto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ninguém. Pode repetir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ninguém. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. Não temeremos. Não temeremos. Em nome de Jesus. Somos soldadas do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Deus, Jesus Cristo, pessoalmente protegeu Paulo, falou com ele. Assim o Senhor Jesus vai tratar cada uma de nós. Eu declaro em nome de Jesus. Eu creio no que eu estou lendo. Eu creio no que eu estou ouvindo, que eu estou falando. Eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu sei que o nosso Deus não dorme. Ele não descansa. Ele cuida de nós o tempo todo. Enquanto dormimos, enquanto estamos acordados, em todos os lugares. Ele sempre está ali. Olhando tudo que nós estamos fazendo. Por isso é tão importante nós fazermos tudo com muito amor, com muita honra, com muito temor. Porque tudo Ele está vendo. Mesmo quando você está sozinha em um ambiente, você acha que só está você. Não, não está só você. O Espírito Santo está ali. Os anjos do Senhor estão ali. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 12. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. A conspiração. 13. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que tragam Paulo aqui. Diga que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. 40 homens. 40 homens fazem um juramento de não comer até matar Paulo.
Eles tentam envolver os principais sacerdotes ali, na verdade, em uma emboscada. Formam uma conspiração religiosa política, fazendo uma pressão ali. Veja que irônico. Homens que guardam a lei, jurando assassinato. Homens que guardam a lei, juram assassinato. Sabe o que significa? Que religião sem Deus gera um ódio cego. E esse ódio cego vem por Satanás e os seus demônios. Que o único objetivo dele é matar, roubar e destruir. Para que as pessoas percam a vida, percam a salvação. Entendeu? Versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano, e ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve esse moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse esse moço porque ele tem uma informação para o senhor. E o comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: o que é que você tem para me contar? E ele respondeu: alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos, esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram esse juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Deus providencia um livramento aqui. Deus providencia um livramento por meios naturais sobre a vida de Paulo, que é a família, a informação e a autoridade. A família foi ali levar uma informação a Paulo, que depois levou informação a uma autoridade. E Deus usou desses meios naturais para providenciar o livramento de Paulo. Então, mesmo sem milagres visíveis, Deus sempre está operando de forma soberana. Ele sempre está operando soberanamente na vida de todos, porque assim é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 23. Então, o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença: Saúde, Cláudio, Lísias. Então aqui, olha o comandante. O comandante prepara então uma escolta com 470 soldados. É bastante, né? Para proteger Paulo até a cidade de Cesareia. E ele, o comandante, escreve então uma carta para o governador Félix explicando o caso de Paulo, para que o
o governador entenda o caso de Paulo. Então, o Império Romano está sendo usado por Deus para proteger Paulo nessa hora, exatamente como Jesus profetizou lá em Atos 9. Vamos ler o que Jesus falou? Atos 9. Se você tiver com a sua Bíblia, corre lá. Eu vou procurar aqui. Atos 9, versículo 15. Escrito assim, ó. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não estava grifado, mas agora eu vou grifar. Então, aqui, Jesus disse para Ananias, quando Jesus pediu para Ananias ir lá devolver a visão de Paulo, lembra? Lembra disso? Obrigada, Jesus. Versículo 31. Então, os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região de Cilícia, disse: quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Então Paulo chegou onde precisava chegar, na cidade de Cesareia, e ele foi recebido pelo próprio governador Félix. Então ali ele ficou aguardando um julgamento oficial. Assim diz as Escrituras Sagradas. Então Paulo está no caminho de cumprir a sua missão profética, levar o evangelho diante de reis e de governadores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jesus. O que nós entendemos? O que nós recebemos hoje de revelação da palavra do capítulo 23? O Evangelho expõe a hipocrisia religiosa, sim. O Evangelho sempre vai expor a hipocrisia religiosa, paredes branqueadas, hipocrisia. Porque o Evangelho é a verdade, que é revelada. E quando a verdade chega, não tem como. É um confronto. Há um confronto quando a verdade chega. É inevitável. E o que as pessoas, então, que estão debaixo de autoridade, qual que é o primeiro pensamento de uma autoridade para fazer alguém calar a boca? É matar, não é? Assim foi lá e assim é até hoje. Quando uma autoridade quer calar o outro para não ser prejudicado diante de uma verdade que vai ser revelada, a maioria das vezes eles usam esse mesmo caminho. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Lava, Pai, em nome de Jesus, toda corrupção, Senhor. Toda corrupção da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Xeremandarabás. Que toda corrupção, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Todo falso testemunho, Pai, seja dissipado em nome de Jesus. Que todo abuso de autoridade, Senhor, seja dissipado em nome de Jesus. Toda injustiça, Pai, cometida na nossa nação, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Passa a vassoura de fogo, Pai, aonde os maiores políticos dessa nação se encontram em nome de Jesus. Lança teu fogo lá, Senhor. Que toda impureza, Senhor, seja retirada em nome de Jesus. Que não haja abuso de autoridade para prejudicar o povo dessa nação, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, levanta o teu povo, Pai. Levanta o teu povo, Senhor, nesse avivamento, Pai.
Que a tua verdade se revele cada dia mais diante dos olhos dos crentes, Pai, dos cristãos verdadeiros dessa nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ribantayanas. A verdade causa divisão, até entre os espirituais. Até hoje nós vimos isso. Até hoje. Causou lá e causa aqui até hoje. Mas Deus protege os seus servos, mesmo através de autoridades pagãs, se preciso for. Deus sempre vai proteger os servos fiéis dele. Ele conhece o que você gera no teu coração, não se esqueça disso. Paulo não precisava se defender com força. Deus já tinha preparado cada detalhe para defender ele diante dos grandes poderosos dessa terra. Deus prepara tudo. Deus já vai fazendo o caminho. Não tem aquela música que fala, Deus vai na frente abrindo os caminhos? É exatamente isso. Ele vai na tua frente, abrindo os teus caminhos, quebrando as correntes, destronando tudo. Mas para que ele faça isso, você tem que querer. Você tem que permitir. Você tem que clamar em oração. Eu me entrego ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu permito que o Senhor faça isso na minha vida. Eu dou autoridade para que o Senhor me forge, para que o Senhor me molde, para que o Senhor me estique. Faça em mim o que for preciso, organiza todas as coisas que estão fora do lugar na minha vida. A declaração é sua. Você tem que se posicionar e Deus fará. Peça e você vai receber. Peça. Abre a porta da tua casa que Ele vai entrar. Abre a porta da tua empresa e Ele entra. Clama. Guerra. É guerra espiritual todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, minhas irmãs. Todos os dias. E eu sei o que o Senhor está fazendo na vida de cada uma que está aqui. Eu sei. Porque é Ele que faz. É Ele que está tratando. Ele que está curando. Ele que está levantando. Ele que está restaurando. Ele que está edificando. Selando as feridas. Curando. Ele que faz. O nosso Pai. O plano de Deus não para. Não parou na prisão. Quando Paulo foi preso. Avançou até Roma. Assim diz as Escrituras. Que é a verdade para nós revelada. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é suficiente na nossa vida. Nós declaramos isso com todo o amor e força do nosso coração. Obrigada, Jesus. Eu peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que quando os homens se levantarem com mentiras, acusações ou violência contra a nossa vida, que nós possamos nos permanecer com uma consciência limpa diante de Deus, assim como Paulo. Consciência limpa, em paz. Sabe como? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei o que tem saído da minha boca. Eu sei o que eu tenho gerado no meu coração. Então, que você, diante de toda mentira, de toda acusação ou violência contra a sua vida, se posicione assim. Tenha uma mente de paz. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou gerando. Eu não tenho do que temer. Deus me conhece. Isso é o que importa. Pouco importa o que os outros estão falando. O que importa para você é o que Deus pensa de você. É como você está se apresentando diante dele. Amém? Se a pessoa fala que o teu produto não presta, por que você vai acreditar? Você está vendendo o melhor? Você está oferecendo o melhor que você pode dentro das suas possibilidades? Então é o melhor. E Deus está vendo isso e está abençoando o seu negócio. Então não deixa quem está ferido ferir você. Permitir ser ferido pelos outros que estão cheios de feridas.
Eu repreendo toda instabilidade da internet em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Pai possa nos fortalecer diante das nossas incertezas, assim como Ele fortaleceu Paulo na presença dele. Que sejamos fortes e corajosos, em nome de Jesus. E que a gente não tema nenhum tribunal humano, mas que nós tenhamos temor diante de Deus, diante do tribunal de Deus e não do tribunal dos homens. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço ao Senhor pela sua gloriosa presença nessa manhã. O Senhor tem se apresentado a cada um de nós no nosso íntimo, no nosso momento de intimidade com o Senhor. O Senhor tem nos trazido revelações. O Senhor tem nos trazido sinais, que não há dúvida de que o Senhor está cuidando de todos nós. Não há dúvida diante dos nossos olhos que o Senhor tem nos guardado contra toda cilada de Satanás. Pai, nós nos levantamos hoje ainda mais que ontem, posicionadas como filhas amadas do Senhor, filhos amados do Senhor. Ramachoricantarabás. Declaramos que o Senhor é o único que pode nos proteger verdadeiramente. Não há meios de segurança humano que pode nos proteger como as mãos do Senhor. Damos total liberdade para o Senhor governar a nossa vida, nos colocar no caminho que devemos seguir. Pai, o Senhor é o nosso sócio nos nossos negócios. E tendo o Senhor como nosso sócio nos nossos negócios, como podemos sonhar pequeno? Somos filhas do Senhor. O Senhor está junto com cada um de nós. Não podemos limitar os nossos sonhos quando o Senhor está junto de nós. Ensina-nos a confiar mais, meu Pai. Ensina-nos a te ouvir mais, em nome de Jesus. Que toda resistência, Pai, que toda resistência da nossa mente, do nosso coração a confiar em Ti, eu declaro que cai agora por terra em nome do Senhor Jesus, está sendo destruído pelo fogo do Espírito Santo, toda resistência, Pai, em confiarmos a nossa vida ao Senhor de maneira total, na totalidade, Pai. Ah, Senhor, como é bom ficar na Tua presença. Como é bom, Pai, porque é como se nós nos desligássemos, Senhor, por um instante de todo esse mundo e pudéssemos estar em um lugar, em um paraíso, em um jardim maravilhoso na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que a cada dia tem nos trazido um nível espiritual diferente, uma maturidade espiritual mais posicionada. Obrigada, obrigada, Jesus, pela paz que o Senhor nos dá. Essa paz que mantém o nosso coração calmo, a nossa mente com desejo de ficar assim do lado do Senhor o tempo todo, só sentindo essa paz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que essa paz esteja junto de cada um de nós durante esse dia, diante de todas as nossas responsabilidades do trabalho. Em nome de Jesus. Pai, visita a nossa casa agora. Visita a nossa família, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Visita, Senhor, cada um deles.
Toca, Senhor, no coração de cada um deles. Ramashoreado canta rabás. Que os nossos filhos, Senhor, possam sentir o teu chamado, o teu toque de amor, que eles possam sentir a tua paz e se posicionarem como filhos e filhas do Senhor. Que o nosso cônjuge, Pai, que o nosso esposo se posicione como sacerdote do lar, Renai Abbas, em nome de Jesus, como provedor, como autoridade do nosso lar, autoridade que derrama amor, que derrama verdade, que se posiciona como é a vontade do Senhor que um sacerdote do lar seja. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Rinandarabás. Que nós como mulheres, Senhor, sejamos a mulher de Provérbios 31, mulher sábia, cheia de sabedoria, que sabe a hora de se calar e a hora de falar. Ramashoreás, Recataramandabashiás, Secantaraniá. Obrigada, Espírito Santo. Que sejamos mulheres sábias, cheias do teu fogo do avivamento. Nicantarabás. Santo, santo, santo é o Senhor e sempre será. Obrigada, Jesus, por nos amar primeiro. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a amar o Senhor. Que os nossos olhos sejam bons e o nosso corpo cheio de luz. Que o nosso coração seja humilde como o seu, Jesus. Que a nossa mente seja boa, com pensamentos bons e cheia de paz. Cuida de nós, Senhor. Nos rendemos diante do Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos sustenta. Leva conforto a toda a família que está em luto nesse dia de hoje, Pai. Leve o teu conforto espiritual para esse momento de luto nessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramandarabás. Que o seu milagre, Pai, de cura de toda enfermidade alcance essas famílias em nome de Jesus. Famílias que estão esperando o milagre da cura, Pai. Desce com o teu anjo lá, Senhor. Ramandarabás. Que desce do céu, Pai, essa luz de cura sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro cura. Cura dessa enfermidade que acomete esse familiar que está acamado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, somos totalmente dependentes do Senhor. Nos conduz nesse dia. Damos toda a liberdade para o Senhor nos conduzir. Declaramos que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Estamos aqui todos os dias reunidos para exaltar o nome do nosso Senhor Deus e de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória, todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, Pai, declaramos e te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Ramashorecantarabás. Se você pode, fica mais um pouquinho na presença do Espírito Santo. Amém? Orem pelo ministério, tá bom? Vamos entender o que está acontecendo no ministério. Sabemos que é ataque, mas maior é o nosso Deus. Nós já vencemos
E nós vamos indo por todas as partes e não tem problema. Amanhã, se não tiver imagem, já vou avisar vocês, vou fazer sem imagem mesmo, mas não vou deixar de levar a palavra por meio da voz, aquele que quer ouvir. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ramandarabás. Já fica esse combinado, já avisa o inferno. Se não tiver imagem, vai ser imagem mesmo, mas a voz vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, o seu dia, sua família, seu trabalho. Que todo alimento que você coloque na sua mesa, você não esqueça de consagrar. Em nome de Jesus. Pede para que toda palavra de maldição seja quebrada e anulada dos seus alimentos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Para a honra e glória do nome do Senhor. Tchau.